quem somos, como viemos aqui, que é uma pergunta que a filosofia pretende responder, a ciência quer dar respostas para dizer quem somos nós seres humanos, de onde viemos, como foi que chegamos aonde estamos, e a Bíblia tem respostas para isso, e nós vamos observar o que a Bíblia nos fala sobre essa questão. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui nós estamos percebendo o relato da criação. Quando Deus fez o homem, Deus na realidade começou fazendo tudo que há no universo. A Bíblia diz que do nada ele fez todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: a terra produza frutos e árvores, e a terra produziu. Ele mandou e todas as coisas vieram a acontecer pelo poder da sua palavra. Depois que Deus havia feito céu e estrelas e mares e terra e árvores e animais, depois que Deus tinha concluído toda esta criação, então Deus voltou-se para aquilo que seria a coroa da criação, aquilo que seria o clímax dessa criação, a obra-prima de Deus, e ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui Deus está falando de uma criação diferenciada do que tudo que havia sido feito até então. Deus está relatando uma forma diferente de enxergar essa criação. As outras coisas ele disse: haja, produza, exista, e elas vieram a existir. Mas agora Deus quer fazer o homem e a humanidade, e ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, imagem e semelhança, não há diferença. Alguns tentam achar que imagem quer dizer uma coisa, semelhança outra, mas na realidade é a velha ideia do hebraico de repetir as coisas para dar uma ênfase. Quando a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada e luz, pés e caminho é a mesma coisa. Ele está repetindo a ideia para dar ênfase. Quando diz a imagem e diz a semelhança, imagem e semelhança dizem a mesma coisa, ou seja, uma reprodução, uma cópia, um retrato daquilo que era o original, e é disso que Deus está falando. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui logo nos diz, primeiro, que o homem foi criado. Isso faz distinção entre criador e criatura. Alguém que pensa que o homem pode ser Deus, ou o homem é aquilo que é superior a Deus, quando isso na realidade não está nem de perto corresponde à verdade. Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele é eterno, Ele é imortal, e Ele criou o homem. O homem foi feito criatura, logo quer dizer que o homem é finito, é temporal, é dependente, é mutável, enquanto que Deus é infinito, é independente, é imutável, é eterno, e há uma grande diferença entre criador e criatura. Quando ele disse façamos o homem, primeiro ele estava dizendo o homem é criatura, ele foi feito por Deus. Mas quando disse façamos a imagem e semelhança, Deus não estava falando do aspecto físico. Não é do aspecto corpóreo que Deus está falando. Não quer dizer que nós somos feitos à imagem para sermos fisicamente parecidos com Deus, porque Deus não tem um corpo físico. Deus não possui corpo, Ele é incorpóreo, até porque não combina a ideia de corpo com a ideia de ilimitado. Se Deus possuísse um corpo, por maior que fosse o corpo, talvez como Atlas, o deus grego que sustenta a terra nas suas costas,
ele seria grande, mas limitado. E Deus é ilimitado. A maior entidade física que a gente pode pensar é o próprio universo, que nem sabemos que tamanho é, porque é imenso. Mas como todo elemento físico, é limitado, é finito. E Deus é muito maior do que o universo, até porque ele disse: o universo eu meço a palmos, e a água do oceano eu pego na concha da mão. Ou seja, Deus é muito maior do que qualquer criação. Deus não possui corpo físico. Quando diz que o homem foi feito à imagem de Deus, está falando do aspecto imaterial, está falando do aspecto espiritual, do ser interior daquilo que o homem é. É claro, queridos, a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém, 1 Timóteo 1,17 diz que Deus é o Deus invisível. E João capítulo 1, Jesus diz também que Deus jamais foi visto por alguém. Por isso que quando a Bíblia fala da aparição divina, na realidade é apenas uma manifestação da glória de Deus, de uma aparição para representar a figura de Deus. É o que nós vamos ver na figura chamada o anjo do Senhor no Antigo Testamento, Nós vamos encontrar no livro do Gênesis, o anjo do Senhor aparece a Abraão no capítulo 18, aparece a Agar, aparece também a Moisés no capítulo 3 do Êxodo, aparece a Josué, o capítulo 5, o capitão dos exércitos do Senhor. Também no capítulo 13 de Juízes aparece a Manoá, pai de Sansão. Mas ninguém viu a Deus, porque não era Deus ali, era uma representação, era uma aparição, apenas uma manifestação divina para ali ser visto, que é chamado pela teologia de teofania, as aparições físicas de Deus. O Deus Todo-Poderoso não possui corpo. A Bíblia também fala sobre partes do corpo de Deus, quando na realidade é uma expressão figurada. Quando a Bíblia fala das partes do corpo, ela está apenas expressando coisas que nós conhecemos para entendermos as que nós não conhecemos. Por exemplo, Isaías 59, a Bíblia diz que Deus não tem o ouvido agravado para que não possa ouvir, que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Logo ele está falando mão e ouvido de Deus. Também em 1 Epístola de Pedro, capítulo 3 e versículo 12, diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 49, diz que Deus é poderoso e que nenhuma casa poderia cabê-lo, e que a terra é o estrado dos seus pés. O Salmo 18 também diz que Deus, ele traz a repreensão através do sopro das suas narinas. Ora, quando a Bíblia está falando mão de Deus, olho de Deus, pé de Deus, boca de Deus, narina de Deus, não é porque Deus possui essa forma física, mas é para falar dos atributos de Deus. Olhos está falando da visão de Deus, mão está falando do seu poder que pode alcançar qualquer coisa, ouvido está falando da sua capacidade de entender e ouvir todas as coisas. É o que nós chamamos de antropomorfismo, que é antropo, o prefixo grego que se refere ao homem, estudo do homem, antropologia. Morfismo é forma, então antropomorfismo é dar a Deus a forma humana. Pé de homem, mão de homem, olho de homem, ouvido de homem, é só para dizer que Deus vê, escuta, está presente, Ele está em todos os lugares. Mas nós não podemos pensar em Deus como sendo alguém que tem um corpo físico. Logo, se Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus não está falando aí de uma questão física, mas da imagem interior, daquilo que Deus é como ser espiritual e que fez o homem reproduzindo o ser espiritual que Deus era. Aquilo que Deus é na sua totalidade, Ele compartilhou com o homem, ou comunicou com o homem algumas desses atributos em escala infinitamente menor. Logo, o amor de Deus, a Bíblia diz que foi derramado sobre os nossos corações. A Bíblia diz que Ele compartilhou conosco de alguns dos seus
atributos. Isso é o que nós chamamos a imagem de Deus no homem. O amor de Deus, a justiça de Deus, atributos intelectuais e atributos emocionais, atributos morais que Deus compartilhou com o homem. Quando Deus fez o homem era puro e ele refletia exatamente a imagem de Deus. Deus olhou, fez Adão e disse: a imagem de Deus o criou. Por isso que lá em Eclesiastes 7:29 está escrito que Deus fez o homem puro, mas ele buscou muitas invenções. O que quer dizer é que houve uma decadência. O homem não é produto de uma evolução que de um ser unicelular progrediu até chegar o que é o homem hoje. Não. Tudo que há, Deus fez exatamente como é hoje. Ele fez conforme a sua espécie. Tudo que há surgiu exatamente como é hoje. E o homem foi feito a coroa da criação de Deus. Macho e fêmea os criou. Logo, o homem não é produto de uma evolução das espécies. O homem é criado por Deus. O homem, na realidade, passou por uma involução. Que involução foi essa? O pecado distorceu a imagem de Deus no homem. Porque agora, o que nós não podemos ter de amor, de graça, de bondade, o que nós gostaríamos de ser como Deus e não podemos, é por causa do pecado. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que eu sou, eu queria fazer o bem, mas o mal é que eu faço. E por que eu faço isso? Por causa do pecado que habita em mim. Isso quer dizer a imagem de Deus que foi distorcida. Qual é o propósito de Deus para mim e para você? É que a imagem de Deus seja restaurada. É que a imagem de Deus possa ser completamente restaurada. Ei, pastor, como é que Deus vai restaurar a imagem dele em mim? Fácil. Ele nos mandou Jesus Cristo e quer que eu e você sejamos igual a Jesus. Porque Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. E Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, como é que Deus vai restaurar a imagem de Deus em nós? Através de Jesus Cristo. Em Jesus, Deus está restaurando a imagem de Deus em nós. E o que é que Deus estará restaurando? Todos os atributos que nós perdemos. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Colossenses capítulo 3 e o versículo 10. Ele está falando sobre a restauração da imagem de Deus em nós. Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Aliás, começando com o versículo 9, ele diz assim: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ele está dizendo, Deus está restaurando os aspectos intelectuais, a fim de que nós possamos ter o conhecimento pleno do que é que Deus quer para nós, quem é Deus, como Deus nos trata, quem somos nós, o que Deus espera de nós, ou seja, a restauração do conhecimento da imagem de Deus no aspecto intelectual no homem. Ele disse, vocês não devem mentir mais uns aos outros, não devem mais se comportar como se fossem ainda entregues ao pecado, porque vocês despiram-se do velho homem e vestiram-se do novo homem que se renova segundo a imagem daquele que o criou, através da renovação do conhecimento, os atributos intelectuais que são restaurados. Ainda Efésios capítulo 4 vai nos falar sobre restauração da imagem de Deus em nós, e começando aí no versículo 22, ele diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele está dizendo, a imagem
de Deus no homem estava distorcida, e ele então despiu-se do velho homem e se veste do novo homem, que é restaurado segundo Deus, a imagem de Deus é restaurada em verdadeira justiça e santidade. Ele está falando do quê? Atributos morais de Deus que estão sendo restaurados em nós, para nós sermos conforme a imagem de Deus, e isso há de ser restaurado na nossa vida. Logo, aqui nós percebemos que há pelo menos 3 aspectos que envolvem a imagem de Deus em nós. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, exatamente para nós percebermos por que nós somos a imagem de Deus e principalmente como devemos andar, visto que somos a imagem de Deus, a fim de que nós possamos mostrar ao mundo e que as pessoas possam perceber que a imagem de Deus está sendo restaurada em nós, aquela imagem que nos foi dada quando o homem foi feito. A primeira coisa que nós percebemos da imagem de Deus no homem é que o homem foi feito imortal. Tudo que havia, Deus disse, haja, e as coisas existiram tendo vida. Mas é uma vida que está limitada a esta existência. Tudo que existe, animais, passarinhos, flores, todos os seres vivos do planeta, eles estão limitados a esta existência, porque eles não possuem um ser interior imortal como o homem possui. Se alguém tinha intenção ou pensamento, quando chegasse no céu, ia encontrar Totó, desculpe, não vai acontecer, porque Totó morreu, foi enterrado. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo disse que há o corpo animal e há corpo espiritual. O animal morre, enterra e desaparece, não vai para o céu dos passarinhos como alguém conta para as crianças, não. Agora, o homem não. Quando Deus fez o homem, e a Bíblia diz que ele soprou da sua vida no homem, e o homem foi feito espírito vivificante, sopro de vida ele deu no homem. Logo, o homem foi feito um ser interior que é imortal. Esse ser interior vive para sempre, embora o corpo físico morre, mas Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, ele diz que o pó volte ao pó, como era, visto que foi feito do pó, mas o espírito volte a Deus que o deu, ou seja, o homem foi feito imortal. Nenhum outro ser do planeta possui essa mesma característica. E quando diz que o homem foi feito imortal, quer dizer que ele reflete aí um atributo de Deus, porque Deus é imortal. E também quer dizer que o homem imortal e um homem como ser espiritual, é por essa razão que ele tem comunhão com Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, a comunicação. Sabe por que cachorro conversa com cachorro? Porque eles são da mesma espécie. Sabe por que passarinho conversa com passarinho? Porque eles possuem a mesma imagem, a mesma formação, eles têm a mesma linguagem. Sabe por que o homem, uma vez restaurada a imagem de Deus nele, em Jesus Cristo, consegue conversar com Deus? Porque Deus é espírito e o homem é um ser espiritual que, uma vez vivificado, tem comunhão com o Espírito de Deus. E agora há esta comunhão porque o homem foi feito espírito. Somente o homem possui um ser interior espiritual que comunica-se com o Espírito de Deus e pode ter comunhão com ele. E aí é que vem a grande questão: para que Deus me fez? Para que Deus lhe fez como imagem dele? Para que nós tivéssemos comunhão com Deus. Sabe o que aconteceu com Adão? A Bíblia diz que pela viração do dia, Deus vinha para ter comunhão com Adão. Queridos, olhe, se você parar um minutinho para pensar, porque quando nós estamos em um culto, que sentimos a presença de Deus, ou quando vamos à presença do Senhor, no nosso quarto, orando, nos derramamos na presença do Senhor, e aquilo é tão bom, a presença do Senhor enche a nossa alma de alegria, e nós nos sentimos tão renovados, e que parece que todo o resto do mundo desaparece, e nós ficamos meio abobalhados como Pedro, para dizer assim: Senhor, vamos ficar aqui, fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. A gente não tem mais que ir para lugar nenhum, nem fazer coisa nenhuma, porque é muito bom estar na sua presença.
Agora, isso porque nós somos pecadores. Você já pensou como era Adão tendo comunhão plena, irrestrita, total e ilimitada com Deus, visto que ele era a imagem de Deus e não havia nenhum pecado para distorcer essa comunhão? Já pensou como era Adão e Deus caminhando pelo jardim e conversando sobre coisas extraordinárias que Deus poderia ter para compartilhar com Adão? Mas no dia que Adão pecou, quando ele escutou Deus se aproximando pela viração do dia, ele correu e escondeu-se. Adão, onde estás? Disse Deus. Não porque Deus não soubesse onde estava, mas exatamente para provocar o diálogo. Agostinho diz que Deus é o que encontra encontra aquilo que não havia perdido, sabe aonde está aquilo sem que tivesse perdido. Ou seja, ele pergunta a Adão, aonde estás, para provocá-lo. Adão diz, Senhor, é porque eu ouvi a tua voz no jardim, eu corri e me escondi porque eu estava nu. Nu, Adão. O que aconteceu? Você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? Senhor, eu comi, mas a mulher que tu me deste também, a qualidade da mulher que tu me deste e tal, já joga a culpa em Deus, né? Mas veja, o pecado distorceu a imagem e transtornou a comunhão que Deus tinha com Adão. Mas agora que nós somos em Cristo, sendo restaurados à imagem de Deus, Deus quer restaurar também a comunhão que Ele tem conosco. Que nós possamos andar em comunhão, viver em comunhão e expressar para o mundo a comunhão que nós temos com Deus, a fim de que as pessoas possam perceber isso. Aquilo que um dia Eliseu passando na porta da casa da Sulamita, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e um dia ela olha para o seu marido e disse, olha, eu tenho percebido que esse homem que passa aqui na nossa porta, verdadeiramente é um homem de Deus, é um profeta. Percebemos que há Deus na vida dele, porque ele anda com Deus. E nós temos essa condição de restaurar a comunhão com Deus, uma vez que a imagem de Deus está sendo restaurada em nós. Quanto mais eu ando com Deus, me aproximo de Deus e busco ao Senhor, mais dessa comunhão eu vou experimentando, porque mais da transformação da imagem de Deus vai acontecendo em mim. A primeira coisa então que reflete a imagem de Deus em nós é a condição do homem como um ser espiritual, que tem comunhão com Deus e que possui um espírito imortal. A segunda condição que diz que nós somos feitos à imagem de Deus é que o homem foi feito um ser moral que não é obrigado a obedecer os seus instintos, como os animais, mas que possui livre-arbítrio e consciência. Um ser moral quer dizer que ele é um ser que entende o que é certo e o que é errado. Você pode gastar dinheiro com seu cachorro, manda para o pet shop, corta as unhas, apara o pelo, shampoo caro, coleira antipulga, tratamento disso e daquilo outro, uma ração especial, gasta muito dinheiro com o cachorro e aí você bota comida para ele, e se você vai pegar na comida do cachorro, pode ser que ele lhe morda. E não adianta você dizer, Totó, mas veja bem, está aqui a nota fiscal, quanto eu gastei com você no pet shop, e você nem me agradece, Totó, e essa coisa toda. Não adianta. Por quê? Porque não há nenhum senso de moralidade no animal. Você nunca vai ver um animal, uma cadela no cio e o cachorro dizer assim, ei, vamos dar a volta lá atrás da igreja, que aqui na frente tem muita gente, e essa coisa toda. Não existe. Por quê? Porque não há senso de moralidade no animal. Agora, eu e você, como Deus, fomos feitos seres morais, que entende certo e errado, não deve andar segundo os seus instintos, porque nós temos livre-arbítrio, que é a capacidade de ter seres livres capazes de escolher, nós temos volição, que é a capacidade de discernir e optar pelas coisas e escolher, mas nós temos também consciência, que nos diz o que é certo e o que é errado. Nós não temos que andar fazendo aquilo que é o que vem de impulso à nossa mente, porque nós não somos animais irracionais, nós somos seres racionais, ou seres morais, melhor, que podem
e devem refletir o que é a imagem de Deus. E que atributo de Deus aqui está sendo apresentado? Aquilo que é um reflexo da santidade de Deus. Como Deus é um ser moral e santo, justo, ele então, por isso que Efésios capítulo 4 já lemos, ele diz que o homem sendo restaurado à imagem de Deus nele, ele é restaurado para justiça e santidade, segundo a imagem de Deus. Ou seja, o homem como um ser moral é restaurado na sua imagem. Nenhum mais dos seres que Deus criou foi feito com essa questão. Por isso que o homem ama, por isso que o homem respeita, por isso que o homem trata as pessoas bem, por isso que nós devemos agir com os outros como Deus agiria conosco. Por isso que lá em Efésios capítulo 5, ele diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Ou seja, ele está dizendo, padrão de comportamento do marido é igual ao padrão do comportamento de Cristo, porque nós somos seres morais iguais a Deus neste aspecto. Lá em Hebreus capítulo 12, ele disse: vós pais os pais devem disciplinar os filhos como Deus castiga aquele que ama. E o filho que não aceitar a correção do pai, então não é filho, é bastardo, porque os nossos pais nos castigam para o nosso bem, mas Deus nos castiga para um bem maior ainda. Ele está dizendo, padrão de como os pais devem tratar os filhos é o mesmo padrão de Deus. Por quê? Porque somos feitos à imagem de Deus, e como Deus nos trata e como Deus nos ensina, nós devemos ser no trato e na maneira como nós agimos, fazendo as coisas certas, porque somos feitos à imagem de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo, por favor, para nós percebermos que Deus está dizendo como os patrões devem tratar os empregados. Como é que aqueles que têm alguma função de gerente, de diretor, de presidente, ou aqueles que são donos de uma empresa e que possuem empregados, como é que eles devem ser tratados? Colossenses capítulo 4, versículo 1 diz assim: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: você que manda em alguém, trate ele do mesmo jeito que Deus lhe trata, sabendo que você deve tratá-lo com justiça, com equidade, porque há um Senhor nos céus, a quem você responde, que também trata todas as pessoas com justiça e equidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Você é imagem de Deus, deve agir como Deus age, porque o senso de moralidade, equidade e justiça de Deus deve existir em você também, visto que você é imagem de Deus. Então, nós precisamos entender essas coisas para que isso molde o nosso comportamento, a fim de sermos como Deus e nas nossas atitudes e na nossa justiça, ela possa refletir a imagem de Deus em nós. Segundo aspecto da imagem de Deus no homem é que o homem foi feito um ser moral, que tem senso de certo e errado e de justiça. E o terceiro aspecto da imagem de Deus no homem é que o homem foi feito um ser racional, com capacidade para pensar no abstrato, com capacidade para ter ideias e com capacidade de comunicar-se e criar coisas. Nenhum outro ser do planeta tem essa capacidade. Alguém acha que o macaco é inteligente? Descobriram outro dia que o golfinho é inteligente, mas você pode trancar um macaco dentro de uma sala e espalhar algumas centenas de chaves pelo chão, e uma dessas chaves é a que abre a porta, e ele morre lá dentro, porque ele nunca terá o discernimento de que existe chave para abrir fechadura e que vai juntar todas as chaves e testar uma por uma até acertar. Mas um homem que você botar lá dentro, ele acertará. Pode ser que ele demore um dia, um mês, uma semana, mas uma hora ele sai, porque o homem tem criatividade. Deus é o ser criador e comunicou ao homem o seu atributo de criatividade, para que o homem pudesse criar as coisas, ter pensamento, ideia,
Pensar no abstrato. Você já viu, se eu começar a falar aqui sobre uma comida, como era uma sopa, o que é que tem na sopa, como é que isso foi feito e como é que é o aspecto dessa comida, daqui a pouco já tem gente aí salivando. A boca já enche d'água porque eu estou apenas falando da comida, mas a sua mente já está trabalhando e produzindo a ideia de como é essa comida. Nunca vai acontecer se você chegar para o cachorro e dizer assim: Totó, imagine um osso. Não vai imaginar, porque o único ser capaz de pensar no abstrato e de ter ideias é o homem, porque você foi feito à imagem de Deus. Deus é criativo e as coisas não precisavam existir para Deus copiar. Deus olhou e disse assim: deixa eu ver como é uma árvore para ver se eu acerto fazer uma igual. Não. Deus disse assim: haja, e as coisas existiram, porque ele tem a capacidade de criar. O homem é o outro ser que, mesmo não tendo a capacidade de Deus de construir as coisas do nada, mas o homem tem a capacidade de trazer à existência o que não existe. Aonde vocês acharam computador? De onde veio celular? Quem foi que fez automóvel? Essas coisas todas vieram da mente do homem. O homem criativo criou todas essas coisas e elas não existiam, mas vieram a existir por causa da capacidade do homem de fazer todas as coisas. Mas isso também diz que se temos intelecto, nós aprendemos a nos comunicar, nós aprendemos idiomas, nós aprendemos a tratar as coisas, para também aprendermos a como nós devemos tratar uns com os outros, de não sermos como animais irracionais, porque nós somos pessoas que têm a capacidade que Deus nos deu para nos comunicarmos e para tratarmos uns aos outros. Nós aprendemos dias atrás na escola bíblica dominical, na epístola de Tiago, no capítulo 3, Tiago diz assim, a partir do versículo 13: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. O que Tiago está dizendo? Você precisa tratar bem as pessoas uns aos outros. Você não deve mentir, não deve ter inveja, não deve tratar as pessoas de forma que seja uma maneira bruta de tratar. Por quê? Porque você é um ser racional, porque Deus lhe deu a capacidade de entender, de aprender, de comunicar-se, de saber como lidar com as pessoas. E aquele que age de forma invejosa e facciosa e tem esse sentimento no coração de amarga inveja, ele disse, isso aí é terreno e animal e diabólico. Ele não está dizendo que você é um bicho, ele está dizendo, você está agindo como um animal. Tipo de inteligência que você tem é o tipo irracional, que como um bicho age por instinto. Não, você tem uma capacidade de controlar-se, de entender as coisas, de saber dominar-se. Você, como Deus, é um ser racional que entende as coisas. Quando alguém vem brigar com você, você começa a perceber, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Qual é a intenção que está por trás disso? O que será que o levou a fazer essas coisas? Será que é ele que está agindo assim? Ou será que o diabo está agindo na vida dessa pessoa? Será que ele está agindo assim porque eu fiz alguma coisa? Ou então isso tudo é o quê? Racionalidade. Você pode pensar nas coisas. Você é um ser racional e precisa agir como ser racional. Quem não age assim, Tiago disse, é diabólico, ou é animal, ou é terreno, ou seja, não há uma ação divina naquilo que você está fazendo. Isso nos diz que nós devemos fazer essas coisas de maneira a refletirmos a imagem de Deus. Tiago, capítulo 3, e versículo 9, Tiago está falando da língua, que nós fazemos uso dela de forma errada, e ele está dizendo assim, irmãos, com a língua vocês amaldiçoam o homem que foi feito à imagem de Deus. Não faça isso. Percebe? Ele está dizendo, é a imagem de Deus. Então você não deveria usar a língua para isso dessa forma, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Isso quer dizer que nós devemos, a nossa mente deve ser usada
para aquilo que Deus queria que fosse usada, para o bem, para raciocinar coisas certas, para pensar coisas boas, para agir como Deus, sendo criativo e fazendo as coisas boas para aquilo que vai glorificar a Deus. E nós devemos entender essas questões. Por isso é que quando o apóstolo Paulo está falando sobre essa questão, Colossenses capítulo 3, ele está dizendo sobre a sua mente, como deve ser a sua mente, visto que você é imagem de Deus e essa imagem de Deus está sendo restaurada, como a sua mente deve ser restaurada para que ela seja uma mente racional e inteligente como a mente de Deus. Ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ele está dizendo: ocupe a sua mente com aquilo que é de cima. Porque ocupar a mente com coisas da terra, encher a mente de pecado, encher a mente de coisas que não agradam a Deus, não é racional para aquele que foi feito à imagem de Deus. Porque Jesus disse: olha, é simples, o que a boca fala é daquilo que está cheio coração. Coração aqui ele está falando de mente. É o que você enche a mente. Se você enche a mente de Deus, se você enche a mente das coisas de Deus, se você pensa nas coisas de Deus, então quando você abrir a boca, falará das coisas de Deus. Quando alguém abre a boca e fala palavrão e fala uma coisa e outra, às vezes assim: ai, desculpe pastor, saiu sem querer. Sem querer não, é porque estava lá dentro. O que saiu é o que estava lá dentro. Talvez seja porque você está ocupando a mente de forma que não deveria fazê-lo como imagem de Deus. Veja, por favor, Filipenses capítulo 4 e o versículo 8. Ele está dizendo como é que nós devemos ocupar a nossa mente. Ei, você é a imagem de Deus. A sua mente racional foi feita por Deus para ter criatividade e ter racionalidade nas coisas que deveria saber usar a mente para o bem. Como é que eu faço, pastor? Porque o mundo aí está cheio de coisa que não presta. O que é que eu faço? Simples. Filipenses capítulo 4, versículo 8. É o filtro que você deve usar para encher a mente das coisas de Deus. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A versão de Almeida Revista Atualizada diz assim: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então é simples. Pastor, será que eu posso assistir novela? Vamos lá. É verdadeiro? Não tem nenhuma mentira lá? É honesto? Está tudo justo? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Possui alguma virtude? E nisso há algum louvor? Se passar no filtro, põe na sua mente. Se não passar no filtro, joga fora. Isso não serve para uma mente que foi restaurada à imagem de Deus. Porque você foi feito um ser pensante, inteligente, mas a mente tem que estar ocupada com aquilo que Deus fez para ela estar ocupada. Então você pega alguma coisa: será que tem problema eu ler esse livro? Aplica no filtro. Passe em Filipenses 4:8. Passou, pastor. Pronto, pode ler. Deu certo aí? Deu, porque ele disse: você já ressuscitou com Cristo, não é mais o velho homem está sendo restaurado à imagem daquele que o criou. Então pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E agora, como imagem de Deus, você precisa ter a mente de Deus para saber utilizar a sua mente para aquilo que Deus projetou para fazer. Logo, queridos, tudo isso fala sobre o que é a imagem de Deus no homem. Um ser espiritual, um ser moral, um ser racional, que tem a capacidade de, em todas essas coisas, glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que faz, por tudo aquilo que pensa. E essa imagem está sendo restaurada em nós. Como é isso, pastor? Quanto tempo vai demorar essa restauração? Como que isso vai funcionar? Por favor, abra sua Bíblia comigo, 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo
18. O apóstolo Paulo está falando sobre essa questão da imagem de Deus em nós. Como ela deve ser vista em nós. Como é que as pessoas devem ver em nós a imagem de Deus e que processo ocorre em nós para que isso venha a acontecer. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 18, ele diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A coisa aqui é simples. Como é que Deus quer que você seja? Deus quer que você seja a imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus que Deus quer que você seja? Jesus Cristo, que é a imagem de Deus e que Ele quer que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Então Deus quer que você seja igual a Jesus. E como é que isso se dá? Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Cada dia nós vamos deixando o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Hoje eu errei, hoje eu falhei, hoje não tratei as pessoas como Deus me trataria, hoje não agi racionalmente com a mente de Deus, hoje eu não fui justo, ético, como Deus deveria ser, hoje eu não tive a intenção de Deus no meu coração, então eu vou submetendo isso ao Espírito Santo e deixando que o Espírito Santo vá mudando, transformando, tornando cada dia a imagem de Deus sendo restaurada em nós. Ele disse: como um espelho, nós refletimos a imagem de Deus e somos transformados de glória em glória pela imagem de Deus no seu Espírito. Quando é, pastor, que isso vai parar? No dia que você for igual a Deus. Sabe, contam a história que as pessoas estavam estudando na escola dominical um dia sobre Deus dizendo que purificou Israel como o ourives purifica a prata. Aí surgiu na mente daquelas pessoas a indagação, a curiosidade: como é que o ourives purifica a prata? E diz que elas entraram em contato com o ourives e pediu para ir até o local de trabalho dele, a fim de observar como ele tratava a prata. Ele pegou um pedaço de prata, pôs no cadinho e levou ao fogo e disse: olha, aqui vai ser trabalhada até ser purificada a prata. Eu ponho ele no fogo, no lugar da chama mais quente, bem no meio do fogo, e fico olhando isso. Eu não posso perder de vista, porque se eu me esquecer e não observar direito e passar do ponto, a prata pode perder totalmente a prata. Eu tenho que submeter a prata ao fogo até o momento que todas as impurezas sejam queimadas e a prata então fique pura. E a pessoa perguntou: e como é que o senhor sabe que a prata já está pura e está tudo queimado na prata? Ele disse: é simples, é quando eu, olhando para a prata que está no fogo, vejo a minha imagem refletida nela. É do mesmo jeito que Deus faz conosco. Sabe quando é que nós estamos purificados como a prata pura? É quando a imagem de Deus está sendo vista em nós. Porque ele diz: como um espelho, nós refletimos a imagem do Senhor. E como isso não acontece ainda, nós somos transformados de glória em glória. Aquilo que Deus fez com Adão lá no princípio é exatamente o que Deus quer ter conosco: plena comunhão, e ter alguém que, olhando alguém para esse ser, possa perceber a imagem de Deus completamente refletida nessa vida. E estas coisas vão sendo transformadas em nós. Queridos, isso não é uma coisa para terminar hoje, não. Isso é uma coisa que só vai terminar no céu. Mas daqui para lá, Deus quer trabalhar na sua vida, porque nós somos feitos à imagem de Deus, e agora nós precisamos refletir essa imagem, que o mundo veja em nós. Sabe como é? É assim: o Deus invisível, João disse, nunca foi visto por ninguém, mas no Filho ele nos revelou. Em Jesus, quando alguém olhava para Jesus, dizia assim: agora eu sei como é Deus. Quando alguém olhava para Jesus, dizia assim: eu nunca vi a Deus, mas agora eu vejo como é Deus, porque eu estou vendo Deus encarnado. Não existe mais um Deus encarnado, porque ele morreu, ressuscitou e foi para os céus.
E alguém por aí está procurando, eu quero ver Deus, eu quero saber como Deus é, eu quero ver como é Deus, e eles vão ver em mim e em você refletida a imagem de Deus, para que eles possam perceber como é Deus em miniatura, mas como os atributos de Deus podem ser vistos em nós através dessa mudança e transformação que o Espírito Santo de Deus quer fazer nas nossas vidas. Deixe Deus transformar sua vida. Submeta cada dia seus pensamentos, as suas atitudes, os seus valores, aquilo que você é, submeta a Deus pelo crivo da sua palavra em Jesus Cristo. Passe pelos filtros daquilo que Deus quer trabalhar em você todos os dias, porque nós vamos sendo transformados dia a dia, em glória, para que possamos refletir a imagem daquele que nos criou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós possamos cada dia refletir esta imagem de Deus em nós.